colocou um número menor de engenheiros e de médicos. Mas concordo plenamente com a tua sugestão, tá? Muito obrigada. Então, obrigada, Patrícia. Vamos agora para a terceira apresentação dessa mesa, que é o João Paulo. Ele vai falar sobre arquitetura e saúde 4.0, tecnologias emergentes nas edificações hospitalares do Brasil. João Paulo, você está... Deixa eu parar de apresentar aqui. Pronto. Você consegue botar a apresentação? Isso, Pronto. joia. Estão vendo, né? Sim, tá ótimo. Certinho. Então, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no seminário do GEOSP. Eu me chamo João Paulo, sou arquiteto e urbanista, doutorando em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Esse trabalho que eu vou apresentar, ele é o resultado da minha dissertação de mestrado, que foi defendida em fevereiro deste ano, sob orientação, então, da professora Elisandra Garcia Lupe Vergara e com orientação da Patrícia Biasi Cavalcante. Ele se intitula, então, Arquitetura e Saúde 4.0, Impacto das Tecnologias Emergentes nas Edificações Hospitalares do Brasil. Então, a temática e contextualização. Esse estudo, ele emerge, então, em meio ao aumento populacional e a maior expectativa de vida, que estão provocando mudanças na saúde global. As enfermidades que anteriormente eram consideradas também fatais, como diabetes, câncer e outras doenças cardiovasculares, estão se tornando crônicas, o que vem ampliando o ciclo de vida dos portadores e, por consequência, também aumentando o consumo de serviços de saúde. Essas mudanças na saúde global, elas também estão sendo impulsionadas, então, pela incorporação de tecnologias avançadas que provém da quarta revolução industrial. Essa quarta revolução industrial, ela surge em 2011, durante a Feira de Hannover, na Alemanha, para descrever o desenvolvimento de alta tecnologia associada à manufatura do país. Posteriormente, esse conceito ele se expandiu para diversas outras áreas e ele chega na saúde, então, como saúde 4.0. O conceito em si ele é relativamente recente. Pensando em saúde 4.0, ele aparece na literatura mesmo em 2015, e ele reflete uma mudança de paradigma nos sistemas de saúde. E, basicamente, o conceito ele é descrito como aplicação das tecnologias da indústria 4.0 dentro do setor da saúde. E quando a gente pensa, então, em tecnologias emergentes, a gente se refere àquelas tecnologias que já, apesar de já terem sido incorporadas em outros setores, elas começam a ser cada vez mais incorporadas na saúde, ao mesmo tempo em que elas continuam a ser desenvolvidas. Essas tecnologias emergentes, elas prometem, então, introduzir novas aplicações e também aprimorar as atuais, voltadas principalmente para a parte de exames, diagnósticos, terapias e cirurgias. O que a gente evidenciou na literatura é que não há um consenso claro sobre o conjunto de tecnologias que compõem essa saúde 4.0. Entretanto, foi possível identificar, através de um mapeamento, as principais recorrências existentes. O Klaus Schwab, que foi um dos criadores do termo saúde 4.0, ele classifica as megatendências tecnológicas em três grandes categorias, que é a física, digital e biológica. A partir dessa categorização e do mapeamento das tecnologias realizadas, nós categorizamos cada uma dessas tecnologias dentro das categorias propostas pelo Schwab. Então, na categoria física, nós temos os drones, a manufatura aditiva, a robótica, os sensores ambientais e os wearables. A categoria digital é a que concentra o maior grupo de tecnologias, onde tem toda uma parte de dados envolvida, blockchain e cibersegurança, cloud computing e fog computing, computação quântica, gêmeo digital, toda a parte de inteligência artificial com suas vertentes, internet das coisas, internet de serviços, a realidade com suas diferentes formas, também aumentada, virtual e mista, os sistemas cyberfísicos, a tecnologia 5G e a telesaúde também com suas diferentes variações de telemedicina, teleconsulta, telediagnóstico. Por fim, a categoria biológica, ela engloba, então, propriamente aspectos mais relacionados à saúde, envolvendo a questão de biologia sintética, biosensores e rastreadores, a genômica e a nanotecnologia. Esse mapeamento foi o que embasou toda a pesquisa, porque essas foram as tecnologias trabalhadas ao longo da pesquisa para identificar os impactos nos ambientes hospitalares. O problema de pesquisa ele emergiu, então, em meio à disparidade evidente que existe entre o sistema de saúde público e privado brasileiro. Essas desigualdades, elas são evidentes quando a gente percebe as condições que se encontram nos hospitais públicos, e essas situações ficaram muito evidentes também durante o período da pandemia,
Obviamente, a gente não pode generalizar isso, porque também existem hospitais públicos de grande qualidade e de excelência, assim como existem hospitais privados. E é muito importante também reforçar a importância do SUS enquanto maior e mais complexo sistema de saúde pública do mundo. Ele desempenha um papel muito importante. Então, tornar o SUS mais eficiente é uma necessidade urgente para poder enfrentar os desafios que foram apontados anteriormente, como o aumento populacional, melhor expectativa de vida. Então, a pesquisa ela vem justamente no sentido de poder contribuir com o desenvolvimento dos estabelecimentos de saúde, tanto privados, mas principalmente públicos. E a partir disso, a gente tem, então, uma pergunta de pesquisa, que é como as edificações hospitalares e seu planejamento arquitetônico serão impactadas pelas tecnologias emergentes no contexto da saúde 4.0. A saúde 4.0 ela é um conceito bastante forte para fazer com que o país atinja novos patamares nas políticas de saúde. O Brasil ele tem diversas barreiras que ainda precisam ser superadas, principalmente relacionadas aos investimentos no setor. Tem um dado importante que indica que pelo menos metade dos hospitais brasileiros não tem um sistema de informações integrado, e isso se reflete em algumas questões, como uma pesquisa realizada por Couto, Pedrosa e Rosa em 2016, que apontou que nos hospitais, a cada 3 minutos, cerca de 2 brasileiros morrem em decorrência de um erro ou evento adverso, que pode ser aplicação incorreta de medicamentos, infecções hospitalares ou demora mesmo na questão de processamento de informações. As tecnologias elas podem ser uma parte importante nesse processo de solução desse problema, se elas de fato conseguirem promover um sistema que seja mais seguro, confiável e eficaz. Então, nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa foi analisar os impactos das tecnologias emergentes nas edificações hospitalares do Brasil e as tendências para a arquitetura hospitalar no contexto da saúde 4.0. A metodologia ela foi construída, então, a partir da definição do problema, partindo primeiro por uma revisão sistemática da literatura, que possibilitou avaliar a literatura existente, verificar as lacunas de pesquisa e também identificar quais eram as tecnologias emergentes que seriam abordadas ao longo da pesquisa. Posteriormente, foi realizado levantamentos de campo envolvendo questionário e entrevistas, que foram organizados e analisados, então, por análise de conteúdo e estatística descritiva, para chegar, então, nos resultados e discussões que resultaram nas tendências. Com relação à metodologia, então, a primeira etapa consistiu no questionário. Ele teve a finalidade de poder identificar as tecnologias emergentes que mais impactam no planejamento arquitetônico e também os setores hospitalares, que são mais impactados por essas tecnologias. Esse questionário foi aplicado por meio do Google Forms, com perguntas abertas e de múltipla escolha, todas de resposta obrigatória, e os participantes precisavam cumprir 2 critérios de inclusão para participar da pesquisa. O primeiro seria atuar direta e indiretamente em alguma atividade relacionada ao setor de saúde, seja no desenvolvimento de projeto, assistência, atendimento, gestão, entre outros, e também possuir conhecimentos básicos sobre tecnologias em saúde. Foram 66 participantes que responderam às perguntas, então, específicas sobre tecnologias emergentes, e esse infográfico sociodemográfico, ele representa um pouquinho dessa população. Então, foi possível contemplar todas as regiões do país, com maior incidência de sul e sudeste. A participação por gênero foi quase 60% do sexo feminino e 33% do gênero masculino. Com relação à formação, idade e tempo de experiência profissional, isso também foi bastante diversificado, que enriqueceu bastante a amostra e as opiniões em diferentes pontos de vista. Posteriormente, então, foi realizadas as entrevistas. Essas entrevistas, elas possibilitaram, então, aprofundar as questões que foram levantadas anteriormente, na etapa anterior do questionário, com profissionais com relevante atuação nacional na área da saúde. Esses profissionais precisaram cumprir 2 critérios, né, que é ter relevante atuação nacional e ter pelo menos 5 anos de experiência profissional. Então, foram realizadas as entrevistas por videoconferência, com duração média de 45 minutos, contou com a participação de 13 profissionais. Esses entrevistados eles foram selecionados pela significativa atuação que eles têm na área de arquitetura para a saúde e representam alguns dos maiores pesquisadores e escritórios do país. O infográfico aqui também, ele representa, então, essa população de respondentes das entrevistas. Eles eram de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Bahia, todos arquitetos e urbanistas com um tempo de experiência profissional bastante diversificado, o que também veio para enriquecer a amostra. Os participantes tinham diferentes tipos de atuação, então 30% deles eram da área acadêmica e pesquisa, e quase 70% atuavam em escritórios, atuam em escritórios.
Então, primeiramente, a partir do questionário, foi possível identificar as tecnologias emergentes que mais impactam no planejamento arquitetônico. Essas tecnologias, então, elas vieram do mapeamento realizado previamente, e os participantes deveriam indicar três que eles acreditam que mais causam impactos na edificação. Então, primeiro a gente tem a telesaúde, com 43 menções, seguida pela robótica, com 39, a inteligência artificial com 28, sensores ambientais com 27, e a realidade aumentada, a realidade virtual e a realidade mista com 25. Quando a gente analisa, pensando em telesaúde, à primeira vista ela pode não causar um impacto tão significativo na edificação hospitalar. Entretanto, quando a gente pensa na não necessidade de presença do paciente na edificação para receber um atendimento, isso gera um impacto bastante significativo, como vai ser apresentado mais adiante. Os setores hospitalares que mais são impactados por essas tecnologias também foi outra questão perguntada durante o questionário. Então, como já veio para confirmar uma das hipóteses preliminares levantadas na pesquisa, o centro cirúrgico ele aparece, então, como um dos espaços mais impactados, com 45 menções, seguido pelo apoio diagnóstico e a unidade de terapia intensiva. Os impactos, então, das tecnologias emergentes nas edificações hospitalares, eles foram identificados a partir de todos os aspectos apontados pela coleta de dados, e nesse momento a gente pode identificar que esses impactos, eles transcendem o espaço físico-espacial das edificações, e eles envolvem muitos outros aspectos associados ao empreendimento hospitalar que, de certa forma, também acabam impactando na infraestrutura da edificação, no espaço da edificação. Então, os impactos identificados, eles percorrem 7 categorias, que são impactos no ambiente construído, na assistência à saúde, na eficiência e produtividade, na estrutura organizacional e operacional, financeiros, na segurança e na rede e na conectividade. Agora eu vou explorar um pouquinho cada um desses impactos. Então, os impactos no ambiente construído, a gente conseguiu identificar que as tecnologias emergentes elas estão provocando mudanças na forma como as edificações elas são projetadas, construídas e operadas, o que tem refletido em alterações de forma, tamanho e também de função. Os equipamentos eles estão em constante mutação e isso está impactando também nas dimensões, na quantidade de usuários e na própria configuração arquitetônica da edificação. Também hoje já tem a possibilidade de realização de cirurgias robóticas à distância, então os espaços eles precisam ser planejados para atender essas demandas, precisam possibilitar espaços adicionais dentro dos centros cirúrgicos capazes de prover essa conexão remota. A telesaúde ela é uma realidade já no sistema público e também no privado, e vai exigir uma menor necessidade de espaços físicos nos hospitais, isso porque faz com que o paciente ele receba atendimento independentemente do local onde ele esteja. Também a saúde primária e secundária vão ter um papel muito importante nesse contexto de atendimento, fazendo com que o hospital ele se consolide efetivamente como uma unidade de alto atendimento, de alta complexidade. A adoção do home care ele também é uma tendência a médio prazo que vai impactar na diminuição das áreas de internação, com o aumento das áreas de internação crítica. Então, à medida que você diminui as áreas de internação comum, né, a partir do home care, você tem um aumento das áreas de internação crítica para poder atender casos de alta complexidade. Os avanços nos equipamentos médicos, eles também vão precisar de sistemas de cabeamento mais robustos, de uma rede de infraestrutura mais consolidada dentro dos hospitais para poder atender essas necessidades de conexão e comunicação. E os materiais de acabamento também estão evoluindo para poder trazer soluções mais duráveis, resistentes, seguras e higiênicas, então, para o desenvolvimento dos projetos. Pensando nos impactos na assistência à saúde, então, a Saúde 4.0 está facilitando a transição de organizações centradas no hospital para organizações centradas no paciente. A gente sai daquela ideia do hospitalocêntrico para um espaço mais voltado efetivamente para o paciente. As tecnologias, elas vão possibilitar que o paciente ele assuma um papel mais ativo na gestão da sua própria saúde, então ele vai poder participar da tomada de decisões, e tudo isso baseado em dados que são coletados em tempo real. As tecnologias associadas aos ambientes de saúde também vão promover o bem-estar dos funcionários, dos pacientes, enfim, de todos os envolvidos. Isso porque, na medida que você torna o espaço mais inteligente, mais adaptável, é possível com que você aumente a satisfação de todos esses envolvidos. Com relação aos impactos na eficiência e produtividade, então, as tecnologias também vão impactar nas questões associadas à agilidade do atendimento, diagnóstico, operação e manutenção, isso através da automação e da otimização dos processos.
Diversas tecnologias estão revolucionando, então, essa forma como as tecnologias são processadas, coletadas, processadas e armazenadas. Hoje a gente tem um grande grupo de tecnologias de dados, de processamento, que vão possibilitar com que isso seja feito de uma forma mais organizada e muito mais rápida. O tempo de permanência e a maior rotatividade dos leitos vai ser impactado em decorrência disso, então, à medida que você consegue tornar o hospital mais inteligente, você consegue também ter um controle maior de toda a gestão da unidade. As tecnologias elas também vão contribuir para o processo de gestão, então melhorando o desempenho operacional e resultando numa tomada de decisão que seja mais informada e baseada em dados. Os impactos na estrutura organizacional e operacional. Então, como eu comentei, os hospitais eles estão se tornando cada vez mais especializados e com foco na alta complexidade. Quando a gente pensa em tendências futuras, em perspectivas para os hospitais do futuro, a ideia é que eles sejam espaços de alta complexidade. Estão surgindo os hospitais especializados em determinadas áreas também, como cardiologia, oncologia, e isso também faz com que ocorra uma descentralização dos atendimentos hospitalares. Ocorre também um processo, então, como comentei, da transição dos hospitais enquanto organizações centradas no hospital para organizações centradas no paciente, e isso, consequentemente, vai requerer uma mudança na cultura organizacional de toda a equipe, de toda a estrutura em si. E também as tecnologias vão provocar um impacto significativo nas questões de treinamento, tanto associado ao uso dos equipamentos, como também à realização de procedimentos cirúrgicos complexos, já que existe a possibilidade de treinamentos preliminares, de testes que podem contribuir nesse processo de realização dos procedimentos. Os impactos financeiros, então, eles estão associados propriamente aos sistemas de gestão financeira, com a possibilidade de monitorar tanto receitas como despesas e melhorar a consciência financeira da operação. A modernização da infraestrutura hospitalar em decorrência dessas tecnologias vai resultar num aumento dos custos associados à aquisição dos equipamentos. Entretanto, a longo prazo, elas podem resultar em economias significativas e maiores retornos financeiros, principalmente pensando nas instituições privadas. Já as instituições públicas, elas vão ter grandes desafios, como já comentei, com relação à aquisição dessas novas tecnologias, que ainda precisam ser superados para que o país consiga avançar e poder tornar colocar todos os hospitais no mesmo patamar. Com relação aos impactos na segurança, então eles se dão de três formas: segurança do paciente, segurança da edificação e segurança da informação. A segurança do paciente, ela está associada justamente, então, à prevenção de eventos adversos. A segurança da edificação, ela está relacionada às questões de manutenção, então, principalmente no monitoramento da integridade, do desempenho das infraestruturas e dos equipamentos. E a segurança da informação talvez seja um dos aspectos mais delicados dentro de um empreendimento hospitalar, já que é necessário garantir a segurança e a privacidade da grande quantidade de dados que tem, diante aí da crescente possibilidade de ataques cibernéticos. Por fim, os impactos, então, na rede e na conectividade, que eles envolvem dois aspectos principais, que é a conectividade e a interoperabilidade. Essa conectividade, ela vai prover melhorias significativas no monitoramento dos pacientes e ela é muito importante pensando na expansão da telesaúde. Já a interoperabilidade, ela tem um papel também importante no gerenciamento dos dados, para fazer com que exista exista uma centralização dos dados e que eles possam ser acessados em diferentes sistemas de saúde, independentemente de onde o paciente vai receber o seu atendimento. Com relação às conclusões, então, o novo paradigma tecnológico, fruto dessa quarta revolução industrial, ele está gerando mudanças sociais, tecnológicas e econômicas que vêm para formatar uma nova sociedade. Essa sociedade ela está cada vez mais exigindo serviços de saúde de alta qualidade. A saúde ela vem sendo impactada significativamente pelos avanços tecnológicos provenientes da quarta revolução industrial e também pelo avanço do próprio conhecimento médico científico. Os levantamentos de campo, eles apontaram que as tecnologias emergentes, então, de fato, provocam impactos nas edificações hospitalares e, como apresentado, transpõem os limites físico-espaciais e envolvem diversos outros aspectos do empreendimento.
O espaço físico ele vai ser transformado, então, primordialmente pela questão da automação ambiental, através de sensores e através de equipamentos de automação. As questões dos dimensionamentos e programas de necessidade também serão transformados devido à necessidade de espaços mais amplos para atender os equipamentos e também novos ambientes devido às novas modalidades de atendimento. A infraestrutura e os novos materiais de acabamento, processos e materiais construtivos que também vão ser impactados devido à evolução da indústria e às tecnologias associadas à produção desses materiais. O Brasil ele ainda tem diversos desafios que precisam ser superados para que se consiga prover uma saúde de ponta para toda a população. Muitos hospitais hoje eles se encontram nos estágios de saúde 2 e 3.0 ou num processo de transição de um para o outro, mas de fato nem todos vão se consolidar como um modelo de saúde 4.0. O desafio principal é fazer com que os avanços tecnológicos eles cheguem de fato a toda a população, de que a gente consiga assegurar condições para que haja um atendimento domiciliar, principalmente nas moradias dos usuários do SUS, que a gente sabe que existe uma grande diversidade de condições habitacionais no país. Essa pesquisa ela teve um caráter, então, mais exploratório, porque ela abordou uma temática bastante recente e até então pouco explorada nesse campo da arquitetura. Naturalmente, então, os resultados eles trazem um olhar mais amplo, mais abrangente acerca desses impactos das tecnologias emergentes. E essa pesquisa agora, no doutorado, então, ela está chegando com a proposta de ser continuada por meio de um estudo mais específico de unidades hospitalares para poder identificar espaços que vão direcionar diretrizes, então, vão prover diretrizes para desenvolvimento de projetos alinhados a essa incorporação tecnológica em futuras unidades hospitalares. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar apresentando os resultados da minha pesquisa aqui e fico à disposição. Muito obrigada, João Paulo. Um desafio muito grande aí, hein? Realmente essa realidade díspare, né, entre o público e o privado no nosso país, mas felizmente a gente tem estudiosos como o seu grupo e você que traz esse assunto, e isso aqui é um grande instrumento para que os gestores possam utilizar como base, né, para promover ações que estão comprovadamente mostradas aí na sua pesquisa que valem a pena e que trazem o benefício, a redução de custo, né? Enfim, diversos benefícios que você mostrou aí para a gente. Obrigada, João Paulo. Perfeito, Amélia, eu que agradeço. Então, a próxima apresentação é do Márcio Oliveira, sobre medidas ambientais para a prevenção do suicídio em unidades hospitalares. Márcio, então,